Primeiramente, você veio aqui atrás da cabanagem do Pará, você está no vídeo errado. Aqui é sobre a cabanada, foi em Pernambuco e Alagoas, beleza? Então, pessoal, o que foi a tal da cabanada, tão desconhecida aparentemente? Ela foi uma revolta acontecida no Brasil Império, que durou de 1832 a 35 em Pernambuco e Alagoas, tá? Também ficou conhecida como Guerra dos Cabanos e ela tinha como principal objetivo restaurar Dom Pedro I ao trono brasileiro. Lembrando que naquela altura ele estava em Portugal, tá? E o Brasil estava passando pelo período regencial. Isso é, não havia o imperador comandando, havia um grupo próximos ao monarca, já que Dom Pedro II era muito criança na época, era muito pequeno e não podia governar. Ela é tida como uma revolta estranha, ela é bem esquisita de fato, porque ela começou uma coisa e terminou outra. E congregou diferentes grupos sociais envolvidos. Então ela começou com uma bandeira aparentemente conservadora, que era restaurar o monarca ao poder. Em geral isso é tido como algo conservador, sim. E ela acabou bastante popular em prol dos povos que eram oprimidos, como os escravos, indígenas, escravos libertos, etc. Ela no final já tinha um caráter anti-latifundiário, anti-escravagista. Seu principal líder foi Vicente de Paula. Ela pôs em confronto, pessoal, diferentes grupos extremamente diferentes e esquisitos entre si. De um lado, o governo regencial, e do outro, escravizados, indígenas, ex-escravizados e latifundiários. Sim, acredite, eles estavam todos juntos contra as forças da regência. Apesar desse objetivo em comum, suas motivações foram bem diferentes. Por exemplo, os latifundiários, alguns setores militares e a burguesia estavam incomodados porque o governo regencial havia retirado alguns postos de confiança que eles queriam. E isso irritou profundamente eles, tá? Eles privilegiaram antigos inimigos do rei. Já o que motivou os cabanos, isso é, a parcela mais pobre desse grupo, isso é, indígenas, escravizados, ex-escravizados e foragidos, era que Dom Pedro, ao voltar, traria terra e liberdade para eles. De forma geral, quais são as motivações da cabanada? Uma crise econômica geral de longo prazo, que não era daquele momento exatamente. Desde que os holandeses saíram do Nordeste, pessoal, em 1654, a economia do açúcar, que vivia até então o auge, ela declinou muito, irreversivelmente, porque os holandeses levaram o açúcar para a Antilha, a cana-de-açúcar, e lá plantaram ela e criou um novo polo que rivalizou América do Sul, Caribe. Aí o preço do açúcar no mercado internacional caiu pela metade. Então isso daí em diante, isso prejudicou fortemente a economia colonial brasileira. E isso afetou, sim, também as camadas mais pobres da sociedade. Embora eles sempre foram prejudicados, é verdade. Mas piorou ainda mais a situação. Digo isso para não achar a economia era boa, minha gente. O Brasil exportava açúcar para cá, exportava muito e o povo vivia na miséria, com escravidão. Então a gente tem que sempre ter cuidado para não estar nessa narrativa liberal burguesa de que a economia vai bem, o povo vai mal, dane-se. A economia está crescendo, então ligar nisso. Além disso, a ausência de um imperador forte seria, segundo eles, um dos motivos para o fracasso que o Brasil estava vivendo até então. Bem, lembra que eu falei que o movimento começou uma coisa e acabou outra? Pois é, ela começou restaurando a questão de Dom Pedro, a monarquia, e logo, como ela virou movimento pró-povo, anti-escravagista, ela se voltou contra seus líderes iniciais, os latifundiários. Então a cabanada, pessoal, ela cresceu rapidamente por Pernambuco e Alagoas, especialmente na zona da Mata e Agreste. Ela se opôs fortemente à propriedade latifundiária de terra e esboçou um novo tipo de sociedade, mais igualitária. Obviamente, pessoal, que isso incomodava bastante os latifundiários e os governos, né, locais e federal também, e imperial também. E eles foram revidar, só que os presidentes de Pernambuco e Alagoas, na época, eles tentaram campanhas militares que fracassaram. Foram muitas vezes até humilhadas, para falar a verdade. E foi daí que eles apelaram ao governo central para uma ofensiva militar ainda mais poderosa. Seus primeiros líderes, os latifundiários do açúcar, foram os primeiros a se acovardarem e já iniciaram um acordo de rendição, tá? Mas já os quilombolas, indígenas, escravizados e etc., não. Eles lutaram até o fim, resistiram até o último momento. Tá, mas por que a cabanada explodiu? Lembra que eu falei da crise do açúcar, lá de 1654 em diante? Tá, teve isso também, tudo. Que piorou a economia no geral. Só que além disso também, vale lembrar uma coisa muito óbvia. Todo escravo quer liberdade. Ele não tá ali achando a maravilha. Ele quer fugir. Então sempre houve uma vontade. Só que naquela situação estava mais propício e intenso.
e acabou que de alguma forma estava dando certo essas fugas. E além disso, os indígenas de Jacuípe lutaram contra a apropriação de suas terras, né? Sempre latifundiário é uma praga, né? Eles sempre roubam terras. Isso, o nome disso aí, pessoal, é grilagem de terras, tá? Eu já falei isso em vídeo meu anterior. De roubar a terra deles falsificando o documento. Então, eles cansaram, né? De serem roubados. Então, essa era uma das pautas. Além do que, havia recrutamento forçado também muitas vezes, tá? A cabanada, pessoal, teve esse nome por causa das moradias das pessoas mais humildes, né? Moravam praticamente em palhoças, cabanas, muito humilde, muito simples mesmo. Então acabou dando esse nome. Além de negros e indígenas, já haviam mestiços e brancos também na luta, tá, pessoal? Que estavam ali na luta por uma sociedade melhor e aderiam àquela causa que seduziu eles. Os cabanos, pessoal, atacavam ricos e fazendeiros, tá? Muitas vezes matando, libertando escravos, até para se juntarem e fazer um exército ainda maior. Naquela sociedade cabana, a terra não era privada, ela era proprietária da comunidade. E além disso, as pessoas plantavam, viviam postos a pegar em armas, a lutar prontamente, caso acontecesse, porque o risco era muito grande, era muito intenso. Constituíam, pessoal, aproximadamente 50 mil pessoas num território de 300 km por 60 km, tá? Eles escolhiam seus chefes democraticamente e uma hierarquia extremamente flexível e horizontal. E escolhiam seus líderes baseados no seu desempenho militar. Todas as decisões políticas e administrativas eram tomadas em conjunto, tá? Era uma sociedade bem coletiva mesmo. Esse modelo de sociedade, pessoal, ele contrastava bastante com aquele que havia no Brasil, que era uma colônia fortemente desigual, autoritária, etc. Agora, pessoal, fim da cabanada. Em 1834, os governos de Pernambuco, Alagoas e Imperial se juntam para uma nova ofensiva contra os cabanos. Então enviam 5 mil homens para derrotá-los, queimam suas lavouras, tomam seus cavalos, e isso prejudica fortemente a logística alimentícia, pessoal. Então eles estavam começando a padecer de fome. E é exatamente por isso uma parte desses revoltosos, morrendo de fome, de doença, pragas, começou a ceder e negociar uma anistia com o governo. E acabaram, por fim, aceitando mesmo. Curioso também, pessoal, que no desenrolar da história, Dom Pedro I morreu em 1834. Só que Dom Pedro I era a principal causa da cabanada existir, que era a volta dele ao poder, ao trono brasileiro. Então, no meio do conflito, seu principal motivo morre. Isso desanimou os cabanos, de certa forma também. Mas naquela altura o movimento ele já tinha evoluído para uma outra coisa totalmente louca e diferente. Como a gente falou, realmente é uma revolta bem estranha. E continuou. A gente quer lutar por nossa terra. Mesmo que lá no fundo Dom Pedro nem quisesse dar a terra para o povo mais pobre, mas na cabeça dele, de alguma forma, um governo forte traria isso. Para estimular, pessoal, a deserção dos cabanos, o governo oferecia dinheiro, comida, roupa, semente, pequenas ferramentas para trabalho agrícola, a forma de enfraquecer o movimento, não é? E podia conseguir, claro, algum êxito com isso, como conseguiu. Bem como a devolução dos indígenas para as suas aldeias, tá? E aos escravos, como sempre, nada foi oferecido. Era escravidão de volta. Então, para os escravos, quer saber, é lutar, porque eu não quero voltar a ser escravo, então é melhor vencer ou morrer. E foi isso que eles fizeram. Eles foram fiéis até o fim, lutaram até o último minuto. Parte foi capturada, parte foi morta, parte lutou no combate. Vicente Ferrer de Paula, que foi o seu principal líder na cabanada, conseguiu fugir junto com uma parte das tropas e ir para outro lugar fundar uma nova base. Foram 1.021 cabanos rendidos, 1.072 presos e 2.326 mortos. Estima-se 15 mil mortos em combate, fome ou doenças. A maioria deles, cabanos. Vicente e seu bando fugiram para uma cidade chamada Riacho do Mato. Lá formaram uma nova sociedade alternativa, né? Esse novo núcleo, e lá praticaram a mesma coisa, atacar engenhos, libertar escravos, etc. A cabanada foi uma importante revolta, uma guerra para não dizer, na verdade, que lutou muito pela terra e ficou muito marcada por isso, influenciando outros movimentos que vieram a lutar pela terra também. Quem foi Vicente Ferreira de Paula, afinal? Filho de um vigário e de uma escrava negra. Foi sargento do exército. Liderou motins em 1831. Sua esposa, Laurina, sempre esteve com ele, até mesmo nos combates. Olha lá. Ele liderou o exército dos Papamés, que era extremamente temido pelo governo. Só foi capturado em 1850, aos 59 anos de idade. De lá foi enviado para Noronha, uma prisão por muito tempo, tá? Lá ele comandou uma rebelião de presos em 1853, tá? E foi solto finalmente em 1861, aos 70 anos de idade. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sino, é muito importante. Valeu mesmo, galera. Até a próxima e fui!